O mundo não era mais silencioso como nos primeiros dias da criação. O som da inocência havia sido engolido pelo barulho da violência, e a paz se tornara uma lembrança distante. A terra respirava cansaço, como se cada amanhecer fosse um esforço para suportar a maldade que tomava conta dos homens. A injustiça se espalhava como uma névoa espessa. Povos inteiros se entregavam ao orgulho, à crueldade e ao desprezo pelo Criador. As cidades vibravam com o som da arrogância. Reis se erguiam como deuses, e cada coração parecia endurecido ao ponto de não mais reconhecer o bem. Era como se a própria natureza sofresse, gemendo sob o peso da corrupção humana. Rios pareciam correr mais pesados, florestas murchavam diante da brutalidade. E o céu, outrora azul e límpido, se tornava mais sombrio à medida que a humanidade se afastava da luz. O Criador contemplou tudo isso e viu que a maldade havia alcançado um nível insuportável. Não era apenas a violência entre os homens, era o coração, o pensamento, o desejo, tudo havia se contaminado. A terra inteira parecia clamar por justiça, como se pedisse uma limpeza, um recomeço, um sopro renovador que apagasse a escuridão crescente. Mas em meio a essa era de trevas, uma única luz ainda brilhava. Seu nome era Noé, um homem simples, humilde, mas que caminhava em retidão diante do Senhor. Ele era íntegro em toda a sua geração, um tipo raro de obediência que quase já não existia. Enquanto a multidão celebrava a destruição, Noé cultivava a fidelidade. Enquanto as pessoas zombavam da ideia de Deus, Noé se ajoelhava para ouvir sua voz. Enquanto muitos viviam para si mesmos, ele vivia para algo maior. E foi justamente essa diferença, essa centelha de fé pura, que tocou o coração do Criador. Então, em um daqueles dias em que o céu parecia pesado e a terra em silêncio, Deus chamou Noé. Não foi um chamado comum. Foi um momento que dividiu a história da humanidade em antes e depois. A voz divina ecoou não pelos ouvidos, mas pelo Espírito. Uma voz firme, mas cheia de misericórdia. Uma voz que não apenas ordenava, mas protegia. E aquela voz trouxe consigo uma revelação que mudaria tudo. Noé, o fim de toda a carne está decidido perante mim. Aquelas palavras caíram como trovões silenciosos dentro do coração do patriarca. A terra está cheia de violência, e eu destruirei tudo isso, mas contigo eu farei um pacto. Noé permaneceu estático por um instante. A revelação era tão grande que parecia impossível processar de imediato. A humanidade caminhava para sua própria ruína, mas Deus havia escolhido Pupalou, não por mérito, mas por graça. E então veio a instrução, tão detalhada quanto surpreendente: faz para ti uma arca de madeira de cipreste. Compartimentos farás na arca, e a revestirás por dentro e por fora com betume. À medida que Deus descrevia as dimensões colossais daquele barco, 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura, menos Noé compreendeu que não se tratava apenas de proteção. Era uma missão de fé, de perseverança, de construção diante da incredulidade do mundo. Uma missão que o colocaria como ponte entre o que existia e o que viria a existir. E assim começou um dos capítulos mais impressionantes da história humana: a construção da arca. Noé levantou-se ainda com o peso da revelação nos ombros, mas com o coração decidido. Ele sabia que seria ridicularizado, sabia que seria chamado de louco, de fanático, de visionário delirante. Sabia que construir algo tão gigantesco em uma época sem tempestades históricas, sem sinais aparentes de destruição,
pareceria absurdo. Mas ele também sabia quem havia falado. E para Noé, a voz de Deus era mais real que qualquer certeza humana. Os primeiros dias foram silenciosos. Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, menos cortavam madeira, organizavam tábuas, preparavam ferramentas rudimentares. O som do machado ecoava pelo vale, marcando o início de uma obra que ninguém poderia imaginar. Mas logo, os primeiros curiosos começaram a aparecer. Eram homens rudes, mulheres desconfiadas, jovens debochados, todos chegavam com a mesma expressão: incredulidade. Para que serve isso, Noé? Você enlouqueceu? Vai flutuar onde? No meio desse chão seco. Chamando o julgamento? Deus não vai fazer nada, nunca fez antes. E a cada zombaria, Noé continuava, não respondia com insultos, não tentava convencer ninguém, apenas seguia fielmente, golpe após golpe, prancha após prancha, como se cada martelada fosse uma oração silenciosa. Eu confio. O tempo passava, dias viravam semanas, semanas se transformavam em meses, e meses em anos. A arca crescia lentamente, como um gigante adormecido surgindo da terra. E quanto mais avançava, mais aumentava a curiosidade e a zombaria menos do povo. Mas Noé permanecia firme. Seu foco não era agradar homens, mas obedecer ao Deus que havia falado. E pouco a pouco, algo grandioso estava sendo construído, não apenas no mundo físico, mas também no interior daquele homem justo. A arca não era apenas um barco, era uma prova viva de fé, um monumento de obediência em um mundo de rebelião. Uma declaração silenciosa de que, mesmo que todos se afastassem de Deus, sempre haveria um remanescente capaz de ouvir e obedecer.